Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para você como você pode usar o GitHub não somente para guardar o código, mas para organizar todo o fluxo de desenvolvimento do seu projeto. Como a gente sabe, no GitHub tudo gira em torno de umas funcionalidades que te podem fazer o uso do GitHub de um jeito mais profissional. São elas as issues, as milestones, requests e os pull requests. E eu vou começar pelas issues. As issues são tudo que deve ser feito ou comentado entre os desenvolvedores do projeto. Ela pode ser uma tarefa, um problema, e nela a gente pode adicionar comentários, designar um responsável, categorizar as issues com etiquetas e adicionar um prazo para conclusão. Para a gente adicionar um prazo na conclusão, a gente precisa anexar essa issue a uma milestone. E o que são essas milestones? Elas são um agrupamento de issues. Elas servem para lançar uma versão ou para completar um módulo. Por exemplo, se eu tenho que criar uma parte de cadastro no meu projeto, um CRUD, né? Eu posso primeiro fazer uma issue para cadastro, uma issue para update, uma issue para delete, uma issue para listagem e tudo isso agrupar em um módulo de CRUD com o objetivo comum. Entrega com ou sem prazo para essa issue, essa milestone ser entregue. E como que a gente vê isso no nosso repositório? É só vir aqui na abinha de issues. Vir no botão Nova Issue e ela funciona no mesmo estilo Markdown. É obrigatório e a descrição e todo o resto é opcional. O legal é que você pode marcar os contribuidores do seu repositório. Então, se você precisar enviar uma notificação dessa issue para algum colaborador, é só você marcar ele que o GitHub vai enviar essa notificação. Você consegue adicionar um responsável e a gente designaria uma pessoa para fazer essa entrega ou para resolver esse problema. Como nesse repositório só tem eu de contribuidor, somente eu vou ser listado. As labels, que são as etiquetas para a gente conseguir filtrar depois e organizar melhor. Inclusive, você pode criar suas próprias labels. Isso é bem bacana. É só vir aqui em Edit Labels, nova label. E aqui é só adicionar um título, uma descrição e selecionar uma corzinha. Voltando aqui, para você linkar essa issue numa milestone, é só você vir aqui em Milestone. Como eu ainda não mostrei, eu vou criar uma milestone aqui junto com vocês. Que é o mesmo processo de criar label. É só vir em milestone. Ó, aqui eu já tenho umas prontas. O bacana das milestones é que conforme o número de issues que você tiver, vai criar uma porcentagem das issues que você já fechou, dos problemas que você já resolveu. E quando você fechar todas essas issues, ele vai atingir a porcentagem de 100%. Isso é bem bacana.
Então é só vir em nova milestone, adicionar um título, descrever o que deve ser feito, que deve ser entregue, e escolher uma data que é opcional. Então eu vou falar aqui que essa entrega deve ser feita amanhã. Esses problemas devem estar resolvidos para amanhã. E após isso, quando você for criar sua issue, é só você selecionar a milestone que você quer linkar ela. E é só vir aqui em criar. Mas vocês concordam comigo? E quando você cria uma issue, podem surgir. Quando surge um problema no seu código, outros problemas podem ser acarretados desse problema original? Como, por exemplo, eu fiz o meu CRUD de pessoas e eu quero fazer uma listagem. Só que por algum motivo essa listagem que eu estou fazendo tá saindo repetido no meu banco de dados por causa do meu select. Então eu posso criar uma subissue para isso. Então é como se a issue principal fosse um pai e um filho. Então, como as issues como divis menores, divis filhas dela. E o processo de criação é o mesmo. Título e o conteúdo. Vir e criar. Algo bem legal também é que você pode se comunicar com os colaboradores do seu repositório dentro da issue. Então, por exemplo, se eu já estou resolvendo alguma coisa e quero falar pro meu colega de desenvolvimento, que pode utilizar para resolver aquilo. Então, aqui eu posso fazer comentários, adicionar algum conteúdo anexado, links e tudo aquilo que a gente já conhece de Markdown. O legal é que você também consegue transferir as issues para algum repositório que você já tem. E sobre issues, é isso. Depois eu vou mostrar como faz para você adicionar as issues no seu projects, que é o nosso último assunto, que é o foco do vídeo. Mas vamos agora para os pull requests. Pulando aqui o nosso project. Bom, e os pull requests são o momento em que o código volta para o repositório principal. Então, raiz principal do projeto e aqui em azul e amarelo as branches. Nas branches a gente vai desenvolver o trabalho da issue. Então a gente clona o repositório dele. E nessa branch a gente vai trabalhando nela enquanto o fluxo do código principal e os outros contribuidores vão desenvolvendo o nosso código. Quando a gente fazer ali a verificação e a validação, a gente faz o pull request para a gente inteirar esse código que a gente desenvolveu no trabalho da issue. E o bacana, eu vou mostrar aqui como isso vai aparecer no GitHub. Eu vou escrever aqui qualquer conteúdo e por algum motivo pela minha internet, o meu Git não está funcionando tão bem. Mas aqui eu vou
fazer nosso commit. E após isso, eu vou publicar essa branch. Quando a gente fazer a publicação dela, vai aparecer para o dono do repositório fazer o pull request e o merge, né? Então, depois que você publicar sua branch, vai aparecer para o dono do repositório comparar e fazer o pull request. E quando ele chega nessa opção, o GitHub cria um novo item dentro do repositório. O que são os itens do repositório? São as issues e os pull requests. Então, eles vão ser a descrição de algo que deve ser feito. Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma issue do nosso da nossa branch, né, que é o pull request. Então, aqui a gente vai ter um título, a gente pode aqui designar alguém do nosso repositório diferente de quem fez a publicação da branch para revisar o código, designar a tarefa dessa branch para outra pessoa, e assim como nas issues adicionar labels e milestones. Então aqui a gente consegue descrever tudo que deve ser feito no pull request, que é uma solicitação. E aqui, assim como nas issues, a gente vai ter a aba de comentários para o time se comunicar. E as alterações mudadas e o que foi adicionado no nosso projeto vai estar aqui. Então a gente consegue ver tudo que foi mudado, tudo que foi adicionado também. Os commits que foram feitos nessa branch. Aqui como eu só fiz um. Nessa aba de conversação também, que foi aquilo que eu já mostrei, que o time vai conseguir conversar. E depois que isso foi verificado, validado, tudo certo, tudo bonito, alguém já revisou, a gente vai fazer o merge, que é o momento em que a branch e o trabalho da issue vai voltar para a raiz principal. Então, depois que esse merge, a gente vai fazer essa mescla da raiz com a branch. Então, esse é o básico dos pull requests. E agora a gente pode avançar para os projects. E o que são os projects? Eles são nada mais, nada menos que um quadro visual no estilo Kanban dentro do seu repositório. E o bacana disso é que, diferente de outras tecnologias como o Trello, que a gente já está bem acostumado, dentro dele a gente consegue colocar o IP. O IP é um conceito de engenharia de software que significa Work in Progress, e a gente com ele consegue definir um limite de tarefas em progressos e em qualquer outra coluna. E daí dentro do próprio GitHub a gente vai conseguir trabalhar com as issues e os pull requests dentro dessas colunas. Então a gente vai integrar todo aquele conhecimento que a gente viu, que eu mostrei da criação das issues, e trabalhar isso de forma visual dentro do Projects, que é o nosso quadro Kanban. Para criar projects, assim como as issues e os pull requests, a gente tem uma aba especificamente para ele.
É só vir aqui em novo projeto e o GitHub vai oferecer alguns layouts que ele já tem pronto. Mas vamos pelo Kanban que a gente já conhece. Depois, se você quiser se aprofundar melhor e conhecer os outros tipos de layout, fique à vontade. E aqui a gente define um nome. Vou colocar então primeiro, primeiro projeto. Criar projeto. Ah, eu esqueci de dizer que a gente, já no momento que criar o projeto, a gente pode escolher o que a gente. Vamos criar o nosso segundo projeto. Escolher já se a gente quer importar os itens do repositório. Voltando, os itens do repositório são as issues e os pull requests. Eles são pendências que a gente tem dentro do repositório. Então a gente pode escolher issues abertas, pull requests e issues e pull requests. Então quando a gente faz essa importação, ele já vai puxar para dentro do nosso projeto todos esses itens que a gente selecionar aqui. Então eu já vou colocar para a gente importar as nossas issues. Como a gente ainda não tem nenhum pull request, se a gente selecionar os dois lá, não vai aparecer porque a gente ainda não tem. Mas é só vir em criar projeto. E aqui a gente já tem o nosso quadro Kanban. Então ele já tem as colunas de backlog, de read, in progress, em review e em DOM, já concluído. E o bacana disso é que para adicionar o IP é bem fácil. É só você clicar aqui na frente do nome da coluna, aqui desses três pontinhos, e definir limite. Aqui é só você digitar o número de itens que você vai poder ter dentro dessa coluna. O bacana também é que você pode automatizar o seu quadro Kanban. É só vir aqui em Workflows. Para explicar melhor, eu vou até traduzir para a gente entender como é esse fluxo de automação. E aqui ele tem uma lista completa de automações que a gente pode adicionar, ativar ou desativar dentro do nosso quadro Kanban. Esse aqui, quando o item do projeto possui subproblemas, a gente pode adicionar automaticamente subproblema ao quadro, que no caso são as subissues, as issues dos pull requests, problema de fechamento automático. Quando o status for atualizado, no caso, quando a gente tiver uma issue dentro do nosso project e passar ela para coluna Done, ela vai fechar aquela issue automaticamente. Então, quando você terminar uma tarefa, é só você arrastar a sua issue que ela vai ser fechada automaticamente. Daí que você consegue selecionar para qual coluna você quer ativar essa automação.
e tem adicionado o projeto. Quando a gente adicionar um issue ou uma solicitação de pull no nosso projeto, quando a gente for criar, a gente pode definir uma coluna automática para ela ser adicionada no projeto. Então, por exemplo, se eu colocar lá no momento de criação da issue o meu projeto, a gente vai já adicionar ela automaticamente na coluna em espera. Daí, mais algumas. Quando o pull request ou issue é fechada, a gente pode já também mudar a coluna que ela vai estar sendo representada visualmente. E aqui você consegue editar tudo que você quer, se é só issue, pull request, assim como nas outras automações. E aqui você pode explorar todas essas automações que o GitHub oferece. E é bem legal você parar um tempinho e analisar qual automação se encaixa melhor para o seu projeto, qual você acha que não seria tão bacana. Outra coisa bem legal é que você pode, bom, editar os detalhes, mudar a cor, a descrição de cada coluna. Se eu não me engano aqui, ó, você pode mostrar o que deve ser exibido na sua no seu item, que no caso são as issues e os pull requests, na coluna. No caso, eu acho bem interessante você ativar as labels e as milestones. E com isso, quando você adicionar as suas issues, já vai aparecer a milestone que ela é referente e as etiquetinhas dizendo a categoria dela. Basicamente, é isso. Agora eu vou mostrar para vocês um projeto, um exemplo prático, nossa, meu Deus, um exemplo prático para a gente aplicar todos esses conceitos de uma forma mais assertiva.